Salve pessoal, beleza? Então, vamos para nossa aula 6, aula sobre persistência de dados. Esse nome esquisito, basicamente traduzindo em palavras mais simples e mais práticas, é leitura e escrita de arquivos, acesso a arquivos através de programas. E a persistência quer dizer com guardar, né, com manter dados. Porque quando um programa está executando, todas aquelas variáveis que a gente declara no programa, elas ficam na memória RAM, ficam temporariamente ali. Quando a gente fecha o programa, esses dados desaparecem. Então a gente vai usar arquivos aí para manter esses dados e poder recuperar eles depois, né? Então, os arquivos no computador, eles são basicamente uma sequência de bytes que vão estar armazenadas numa memória não volátil. O que quer dizer uma memória volátil e não volátil? Volátil é aquela tipo de memória, né, ou informação que uma vez que tu perde a alimentação, a energia, ela se perde. No caso é a memória RAM do computador, que ela vai sendo reutilizada, né? Enquanto que não volátil é um tipo de memória que não perde a informação mesmo quando está desligada ou sem energia. Que daí no caso é o disco rígido, pendrive, CD, DVD, onde a gente vai gravar os dados e eles vão permanecer lá para serem acessados mais tarde. Qual é a diferença entre a RAM e os dados, né, armazenados em ROM, né, ou em não volátil? O acesso é mais lento que na RAM. Claro, na RAM está na memória do computador, está do lado ali do processador, né? Então o acesso é super rápido, acesso por barramento, enquanto que no disco rígido tem todo um processo ali de mover a agulha do disco rígido para a posição original, começar a ler os dados, está na rotação certa para fazer a leitura, depois ler isso e passar então para a memória RAM para a gente ler. Então, os dados que a gente guarda nesses arquivos vão ser dados que a gente não vai acessar toda hora, né? Não vai fazer grandes processamentos e ficar escrevendo e lendo o arquivo. A gente vai ler, geralmente, os arquivos, acessar os dados deles e manipular esses dados. E ir salvando temporariamente ou periodicamente. Então, é uma sequência de bytes, um arquivo que vai estar armazenado nessas memórias. Outra coisa, a gente não consegue endereçar individualmente esses bytes, ou seja, se tu tem um arquivo lá que tem 100 bytes, tu não consegue mandar o sistema operacional diretamente e ir para a posição 50. Esses acessos eles são sequenciais, então a gente tem que ir meio que passando byte a byte, né, para ir lendo esse arquivo. Fazer uns deslocamentos. É como se tivesse um índice também para a gente poder acessar e a gente tem que varrer esses índices. Leituras essenciais, aqui 2 tutoriais que explicam as funções da biblioteca C, da stdio de funções de acesso e leitura de arquivo, tá? E funções relacionadas. E essa aula de I/O aqui, da USP também, que é bem bacana. Então, se a gente fosse abrir um arquivo aí num visualizador de arquivos binários, né, a gente vai ver que é uma sequência de bytes. Isso aqui é um arquivo, tá? Apresentado em formato de bytes hexadecimais. Então, o conteúdo dele vai ser uma sequência de bytes mesmo. Alguns desses bytes são caracteres ASCII, né? Por exemplo, squares aqui a gente consegue ver que tem um texto. Os outros são conteúdos, por exemplo, 0 aqui, o valor 0, o valor 84 em hexadecimal e por aí vai, tá? Qual é o procedimento básico para a gente acessar arquivos? Primeiro, a gente tem que entender os modos de acesso que a gente vai ter. Modos de acesso escrita, que é quando a gente escreve dados no arquivo, né? Até deixar a máquina de escrever aqui para a gente entender, né? A gente está escrevendo no arquivo. Leitura, que é quando a gente vai obter os dados que estão armazenados no arquivo. E os modos híbridos, onde a gente consegue abrir o arquivo e fazer leitura e escrita simultaneamente. Um exemplo disso, por exemplo, é um editor de texto, né? A gente abre esse arquivo de texto, ele vai para a memória RAM, a gente fica editando ali e fazendo salvamentos e modificações no arquivo que está no disco rígido, tá? Então, geralmente a gente vai ter escrita e leitura. E o procedimento padrão, em termos de código e programação, é abrir o arquivo no modo desejado. Então, suponha que vocês querem ler um arquivo, vocês vão ter que abrir ele através de através de comandos, né, no programa de vocês. Fazer, então, chamadas de funções para ler e escrever dados e fechar o arquivo. Então, a biblioteca stdio, ali que eu falei para vocês, ela tem uma série de funções para abrir arquivo, para fechar ele e para escrever dados, tá?
Então, vamos entender qual é o processo usando a biblioteca stdio. Primeiro, qualquer arquivo que a gente vai querer mexer, a gente vai criar uma variável especial que se chama file, do tipo file, e um ponteiro para arquivo. Então, esse aqui é o nome da variável, né? Então, a gente sempre vai criar um ponteiro para arquivo aqui, que é onde a gente vai fazer as manipulações, tá? E depois a gente vai ter a função fopen, que é a função de file open, né? Abrir arquivo. O que essa função pede, pessoal? Ela pede dois argumentos. Primeiro, uma string com o nome do arquivo, que a gente quer abrir, tá? E depois o modo de abertura. Nesse exemplo aqui, depois eu mostro os outros modos, tá? Mas, por exemplo, se a gente quer abrir esse arquivo para leitura, a gente vai dar um R nele. Vai passar como R. Então, a gente está abrindo esse nome, esse arquivo txt aqui para leitura. Essa função, ela retorna um ponteiro que vai ser armazenado no nosso ponteiro de arquivo aqui. E a partir desse ponteiro, então, a gente vai ter acesso ao arquivo, né? As funções que a gente vai usar e fazer de chamada, a gente vai sempre usar esse ponteiro agora que está aberto. Detalhes. A gente pode testar a abertura do arquivo. Se a gente chamar essa função de abertura aqui, fopen, e, bom, ela retorna um ponteiro. Se a gente testar esse ponteiro depois que fez a abertura e ele for igual a null, quer dizer que não conseguiu abrir o arquivo, tá? E aí a gente pode imprimir para o usuário um erro aqui, um printf, né? Para mostrar que teve um erro e não conseguiu abrir o arquivo. Quando é que vão acontecer erros, pessoal? Quando a gente tentar abrir um arquivo para leitura que não existe, por exemplo, na pasta que a gente está acessando. Onde está esse arquivo? Esse arquivo, no caso, ele está na mesma pasta onde está o executável, tá? Então aqui a gente pode passar também o caminho completo do arquivo. C:/, arquivos de programas, Windows, não sei o que, pasta não sei o que. Dá para fazer esse tipo de caminho absoluto, ou os caminhos relativos, que são relacionados à pasta onde está o executável, né? Então, quando a gente compila, gera o executável, esse arquivo .txt tem que estar na mesma pasta do executável. Eu vou mostrar depois. Mas, importante isso aqui, ó. Testar a abertura, tá? Da função. Depois a gente vai ver mais uns detalhes desses testes, de coisas que a gente teve nas outras aulas e não foi discutido, tá? Feito isso, ó, aberto o arquivo com sucesso, a gente vai poder, então, manipular. Fazer escritas e fazer leituras formatadas, tá? O que é a escrita formatada? Essa função aqui, ó, fprintf, tá? Ela é a mesma coisa da função printf, só que ela vai pedir um argumento a mais. O primeiro argumento é o ponteiro para o arquivo que está aberto. O segundo é a string, que é o texto que a gente quer imprimir no arquivo. E aí as variáveis, né, associadas à string aqui. Então, nesse caso, fprintf arquivo porcentagem de número vai imprimir esse número, essa variável número, que é um inteiro, dentro do arquivo, tá? Em forma de texto. E leitura formatada, mesma coisa. A gente pode fazer um fscanf, então. Passar o ponteiro do arquivo, qual é o dado que a gente quer ler, o formato, o número inteiro, e o endereço, então, da variável onde a gente quer gravar esse número, tá? Depois, quando eu der o exemplo, eu vou explicar algumas questões aqui sobre o fscanf também. Mas essa é a única diferença, pessoal. Fprintf precisa passar o ponteiro do arquivo de saída, né, onde vai ser jogado os dados. E fscanf o arquivo, então, de entrada, né, o ponteiro para esse arquivo que já foi previamente aberto para isso, tá? Depois que a gente manipulou o arquivo, fez as escritas, fez as leituras, a gente fecha dando um fclose passando o ponteiro do arquivo, tá? Então sempre tem que fechar esse arquivo ao final da execução. Tipos de acesso, pessoal, que é aquele argumento que a gente vai passar no fopen aqui, tá? R para fazer leitura, ou seja, o arquivo existe, a gente vai ler dados dele. W, que é para fazer escrita, e aí o que acontece? Se esse arquivo ainda não existe no sistema, na pasta lá, né? Essa função W já vai criar esse arquivo. Ele vai criar um arquivo. E caso vocês chamem a função fopen aqui com W e o arquivo já existir na pasta, o arquivo antigo vai ser sobrescrito. Ele vai ser apagado e escrito de novo, tá? Então cuidado quando forem fazer escritas para não apagar dados eventualmente que vocês já tinham criado.
E outra função, eu deixei em destaque as três, que é o append. Função append, ele abre um arquivo para escrita, tá? Mas ele não apaga se ele já existia o arquivo. Ele vai abrir o arquivo para a gente colocar dados no final desse arquivo. Ou seja, é para ir append, né? É para ir adicionando conteúdo no arquivo. Então ele vai abrir e tudo que vocês escreverem dentro do arquivo vai ser incluído ao final desse arquivo. Ele vai crescendo, mantendo os dados que já tinha, tá? Se o arquivo existe, se o arquivo não existe, ele também vai criar o arquivo, tá? Deixa eu mudar aqui. Se o arquivo não existe, ele cria o arquivo. E aí tem umas funções diferentes, R+, W+, A+, que vocês podem ir, são mais complexas, que vocês podem ir manipulando escrita e leitura simultaneamente, tá? Mas a R, W e A são as que a gente vai usar mais, tá? Quais são as funções, então, de escrita, pessoal? Uma vez que a gente tem o arquivo aberto, o fprintf, para escrita formatada, tá? Isso é para escrever texto dentro do arquivo, né? Em caracteres decimais da tabela ASCII. A gente tem funções, por exemplo, o fputc, que é para colocar um caractere no arquivo, e fputs para colocar uma cadeia de caracteres. Então, tem uma série de funções lá que vocês podem ver. O que é importante, pessoal? Essas funções, elas retornam um número inteiro sempre. E esse número inteiro está relacionado ao sucesso ou à falha na escrita, tá? Então, a gente vai fazer aqui sem fazer os testes de falha, mas o ideal é sempre testar se deu falha, né? E avisar o usuário de algum problema de escrita. E leitura, o fscanf. Tem o fgetc, que é para pegar um caractere também do arquivo. fgets, que é para pegar uma cadeia de caracteres, tá? E o que é importante? Essas funções, elas vão salvar dentro das variáveis que a gente passar como argumento aqui da função. E elas retornam números inteiros também. Então, por exemplo, a função fscanf, se vocês tentarem ler no mesmo comando vários números, e é possível fazer isso com fscanf, ela vai retornar quantos números, por exemplo, se vocês estiverem lendo inteiros, ela conseguiu ler. Ou ela vai retornar um valor de falha. Então, essas funções todas retornam números relacionados a quantos argumentos foram lidos ou se não conseguiu ler nenhum argumento. Porque o arquivo pode ter acabado, o formato que vocês tentaram ler não existe, tá? Então, sempre vale testar. Então, eu vou deixar isso de exemplo aí nos códigos que eu estou anexando nessa aula. E aí, pessoal, tem três funções também importantes aqui, que é a função ftel, que é para a gente saber a posição atual que a gente está lendo no arquivo. Que nem eu falei para vocês, a leitura do arquivo é sequencial, né? À medida que a gente vai dando fgetc, fgets, fscanf, digamos assim, esse índice, essa posição atual que o arquivo tá, ela vai andando, tá? No arquivo. Então a gente tem a função rewind, que é para voltar para o começo, tá? Eventualmente, se a gente precisar ler o arquivo e voltar e ler ele de novo, ou a gente pode abrir e fechar o arquivo de novo, dá para fazer isso. E o feof, que é uma função que retorna 0, 1 e outros valores, eventualmente, eu não tenho bem certeza agora. Se o arquivo acabou, ou seja, ele chegou já no final dele, não tem mais nada para ler. Então essa função vocês vão ver bastante aí quando fizer a leitura de arquivos que a gente não sabe bem o tamanho, para o cara testar se chegou no final o arquivo, tá? Vamos para os exemplos 6A e 6B. Esses exemplos estão na pasta lá, se vocês quiserem olhar. Então o exemplo 6A, ele é um exemplo de escrita em arquivo, tá? Que é o procedimento mais simples. Então a gente vai incluir aqui as bibliotecas, ó, stdio, stdlib, vai abrir o main. Primeira coisa que a gente vai fazer no main, ó, é declarar um ponteiro de arquivo, tá? File ponteiro PA aqui. PA é o nosso ponteiro de arquivo, então, essa variável. Essa é a referência. Nesse exemplo 6A, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero escrever alguns números inteiros num arquivo chamado inteiros.txt, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é criar esse arquivo. Eu vou dar um fopen aqui, inteiros.txt, passando o modo A ou W, tá? A append, W write, tá? O certo seria usar o write aqui.
Se a função foi com sucesso, vai guardar em PA esse ponteiro, essa referência do sistema operacional para o arquivo, tá? Para entrada e saída. Aqui o que eu estou fazendo? Logo na sequência eu testo se o ponteiro é igual a null. Se esse ponteiro é igual a null, quer dizer que a função fopen tentou abrir esse arquivo, tentou criar ele, não conseguiu. Então deu erro, deu algum tipo de erro no sistema. Isso aqui é bem raro de acontecer, né? Mas vale testar. A gente imprime um aviso que não conseguiu abrir o arquivo e encerra aqui mesmo o programa. Chama a função exit, que ela encerra o programa. E aí a gente pode mandar um número aqui, que é seria basicamente um retorno do programa depois que ele termina de executar. É um número que pode ser usado pelo sistema operacional ou por outro programa que chamou esse programa para saber se ele voltou com sucesso, tá? Então, dá para botar 0, -1, tanto faz aqui o valor, tá? É um código que a gente passa nessa função. Testado o arquivo, se conseguiu abrir com sucesso, vai seguir o programa. O que eu fiz aqui? Criei uma variável inteira C, fiz um laço for de C igual a 1 até C menor ou igual a 100, C++, e olha só o que eu fiz aqui, fprintf, mandei escrever então formatado dentro desse arquivo, dentro do ponteiro do arquivo aqui, o valor do número C. Né? Então o que vai acontecer nesse laço? Ele vai escrever 100 números dentro do arquivo, um abaixo do outro, porque a gente está mandando um caractere /n junto. Então quando eu executar esse programa, ele vai abrir esse arquivo inteiros e vai imprimir 100 números de 1 a 100 dentro dele. Ó, depois fecha o arquivo e dá um aviso para o usuário aqui. Então olha só, dentro da pasta onde eu vou ter o meu projeto, ou vou ter o executável, aqui eu estou executando direto sem estar dentro de um projeto, funciona também. Aula 6, exemplo 6A, escrita em arquivo, tá? Tá dentro dessa pasta aqui onde eu tenho uma série de exemplos. O que vai acontecer quando eu compilar e executar? Ele vai criar um executável com esse nome, aula 6, exemplo 6A, escrito em arquivo.exe. E dentro dessa mesma pasta onde eu estou mandando executar, ele vai gerar o arquivo inteiros.txt se der tudo certo. Então aqui está a saída do meu programa. Os números foram escritos com sucesso, que nem está aqui embaixo, tá? Então vamos ver se na pasta lá criou o arquivo. Tá aqui, ó, inteiros.txt. Se a gente abrir ele no editor de texto, no bloco de notas, vocês vão ver aqui, ó, que isso aqui é a linha, tá? Mas, ó, ele escreveu de 1 até 100 dentro desse arquivo e deu um enter aqui para nova linha, por isso que ficou com mais um. Então ele imprimiu com sucesso aqui de 1 a 100. Se eu, por exemplo, vim aqui na função fprintf e colocar aqui qualquer texto antes, né? Ele também vai imprimir isso. Vou executar de novo. Opa! Ah, eu tô com o programa aberto, ó. Tem que cuidar isso. Quando a gente tá com o programa aberto, às vezes não deixa compilar e executar. Então tá. Executou. Vamos ver lá o que tem dentro de inteiros.txt. E ó, ele escreveu o texto e o número também. Então é a mesma coisa que o printf que a gente vai usar na tela, tá? Vai funcionar da mesma maneira pra gente escrever números em forma de caractere. Beleza? Exemplinho de escrita, então, vamos ver um exemplo de leitura. Agora, deixa eu só voltar aqui e tirar esse número e gerar o arquivo de novo. Então, lá dentro do nosso inteiros, do nosso inteiros.txt, a gente tem aí os números criados. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é um programinha de escrita que vai ler esses números e exibir na tela eles para o usuário, tá? Então, olha só, o programa não muda muito, tá? O que a gente está fazendo? A gente está... exemplo de leitura, tá? Criamos aqui um ponteiro para arquivo também, que a gente vai usar para fazer as manipulações. Criamos um inteiro aqui, valor, onde a gente vai guardar o valor que está sendo lido do arquivo. Olha só, abrimos o arquivo aqui. Abre o arquivo inteiros.txt para leitura, ó, read, tá? Testa aqui, ó, se o arquivo existe, né? Então o programa vai executar. Se não existe, vai retornar null. Quer dizer que o arquivo não está na pasta, então não tem como ler ele, né? Vai testar para falhas aqui.
Aí dá um printf para exibir os valores do arquivo, né, para o usuário na tela. E aí aqui, ó, nessa função a gente vai ler todo esse arquivo e ir pegando os números que o usuário que tem. Então olha só o que a gente fez aqui, pessoal. A gente não sabe o tamanho desse arquivo. Ele vai poder ter 10 linhas, 5 linhas, 1000 linhas, 2000 linhas, né, o inteiros.txt. Então a gente vai fazer um while, olha só, while. Dentro do while, o que a gente vai fazer? Vamos chamar o scanf para fazer a leitura de um número, tá? Então, ó, fscanf, ponteiro do arquivo que foi aberto para leitura, o tipo de dado que a gente quer ler, um número inteiro, tá? E a gente vai guardar esse dado dentro da variável valor, que é aquela variável inteira que a gente criou. Então aqui a gente está chamando a função scanf para ler um número e guardar dentro de valor. Função scanf, ela vai retornar quantos números ela conseguiu ler naquela leitura. Lembro para vocês, pessoal, o nosso arquivo inteiros.txt, ele tem um número por linha, tá? Então, cada chamada da função scanf vai ler um número e depois vai para a próxima linha, ok? Então, olha só, enquanto ele conseguir ler um número, a função fscanf conseguir ler um número, ou seja, o retorno dela for igual a 1, quer dizer que ela conseguiu ler um número. O que vai acontecer? A gente vai nesse while ir lendo linha por linha, imprimindo na tela o valor que foi lido naquela linha, vai descendo esse arquivo. Quando chegar na última linha do arquivo, a função fscanf não vai conseguir ler mais nada, porque não tem nenhum número guardado lá. Né? Vai chegar na função aqui, vai chegar aqui na última linha, não tem nada guardado lá. Então a função scanf vai retornar 0. Então esse while vai quebrar, né? Porque isso 0 vai ser diferente de 1 aqui. E aí vai quebrar, vai parar de imprimir na tela e ler. Entenderam? Então quando o fscanf não consegue mais ler dados, significa que o arquivo terminou, então. Imprimimos na tela todos os números, fechamos o arquivo. Então vamos ver se vai funcionar. Eu vou compilar e vou executar. Quando executar, o que vai acontecer? Ele vai ler o arquivo e vai imprimir na tela. Então olha só, ele imprimiu aqui o printf, ó, valores no arquivo. Se chegou aqui, quer dizer que ele conseguiu abrir o arquivo inteiros.txt e imprimiu o conteúdo desse arquivo todo, tá? Tá tudo aqui. Certo? Então a gente conseguiu efetivamente ler esses números inteiros que estavam guardados lá. O que acontece, pessoal? A gente está trabalhando aqui em modo texto. Isso aqui não é um número binário, não é um byte. Isso aqui é texto, tá? Então aqui é o caractere 1, aqui é o caractere 2, caractere 3. A função fprintf traduz do número em binário para um caractere ASCII, tá? E a função fscanf faz o processo contrário. Pega o caractere em ASCII, né, que foi lá que a gente falou na primeira ou segunda aula, e retransforma ele num número binário inteiro, que vai estar guardado na memória do PC. Então, leitura e escrita de arquivo vai ser assim. Não precisa sempre usar o while, pessoal. Se o arquivo de você sabe que sempre vai ter uma linha com todos os dados, vai dar só um fscanf. Esse aqui é para um caso mais genérico, onde a gente não sabe o tamanho do arquivo, tá? Então vai funcionar para um arquivo onde a gente quer ler 10 valores, 5, 10, como eu falei. Beleza? Então aí estão dois exemplos de leitura e escrita básica de números inteiros. Outras funções que a gente vai ter aqui, pessoal, que são importantes. Escrita com fwrite e fread. São duas funções mais genéricas ainda, que vão permitir que a gente escreva outras formas, escreva dados em binário no arquivo. Ou seja, ao invés de transformar para texto e depois escrever como texto os números, aqui a gente vai escrever como valores binários. Então são efetivamente os mesmos bytes que estão na memória do PC. A gente vai conseguir escrever eles no arquivo. Então vai ser um arquivo binário, ele não vai ser legível para a gente, mas ele vai ter todos os bytes, que nem eu falei nesse exemplo aqui, né? Vai ter o valor dos bytes do arquivo ali. Então, como é que funciona a função fwrite, pessoal? Primeiro, a gente vai passar um ponteiro para uma estrutura que a gente quer guardar no arquivo. Por exemplo, é o exemplo que eu vou dar depois, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter um vetor de floats aqui, com 10 posições. A gente quer guardar esse vetor de floats com esses 10 números flutuantes que a gente tem na memória aqui. A gente pode fazer isso usando a função fwrite.
A gente vai passar o ponteiro para a posição inicial dessa estrutura, desse vetor que a gente quer salvar no arquivo. O tamanho de bytes, então, desse elemento, dessa estrutura, de cada elemento, digamos assim, da estrutura, o número de elementos que essa estrutura tem e o ponteiro para o arquivo onde a gente quer fazer a saída. Então, por exemplo, aqui, para esse exemplo do float vetor, que tem 10 posições, a gente vai abrir o arquivo lá e a gente vai dar um fwrite, vai passar a referência para o vetor, que é a primeira posição dele, né, vetor. A gente vai dizer que tem o tamanho dos floats, né? Cada elemento aqui do vetor é um float. Tem 10 floats, né, o tamanho total da estrutura, então vai ser 10 vezes size of float para o ponteiro do arquivo. O que o sistema operacional vai fazer aqui? Vai pegar todo aquele bloco de memória onde está esse vetor e vai simplesmente jogar então dentro do arquivo, tá? Funciona para lista encadeada isso aqui? Não funciona. Vocês vão ter que ir item por item da lista encadeada e pegando lá o conteúdo e salvando o conteúdo. E depois, quando vocês forem abrir o arquivo com a lista encadeada, por exemplo, vocês vão ter que reconstruir a lista encadeada, tá? Então, fwrite funciona para dados contínuos na memória. Um vetor, uma estrutura, um vetor de estruturas, mas são dados que estão todos no mesmo bloco, num segmento de memória. Quando a gente usa o malloc, né, que nem a gente falou, em listas, cada segmento vai estar num espaço diferente, então tem que ser pensado diferente. Mas aqui a ideia é mostrar o básico de como faz. E para ler, pessoal, fazer um fread. Primeira coisa, tá? Se a gente quer fazer um fread de dados que vão ser carregados do arquivo, primeiro a gente tem que ter garantia de que a gente tem memória RAM devidamente alocada para isso. Se a gente sabe que no nosso arquivo lá que a gente quer ler, a gente tem 10 floats guardados, beleza, então é só criar uma estrutura de novo onde que vai receber esses dados do arquivo do mesmo tamanho. Se a gente não souber, a gente tem que fazer uma pré-leitura desse arquivo e daí fazer uma alocação de memória depois, tá? Mas olha como é que a gente trabalha com fread. Então, vamos passar o ponteiro para a variável, né, que vai receber os dados. Também vamos passar o tamanho dos dados, a quantidade de membros, né, de elementos que vão ter e o ponteiro do arquivo de onde a gente está lendo os dados. Então aqui um exemplinho, ó, float vetor é onde a gente vai guardar os dados que a gente vai ler. A gente vai abrir o arquivo aqui para leitura e vai dar um fread, então passando o endereço inicial do vetor, o tamanho dos floats, quantos floats a gente quer ler, porque isso aqui vai dar quantos bytes o sistema operacional vai ter que ler do arquivo, e o ponteiro do arquivo aqui, que a gente está fazendo a leitura. Então, algumas coisas, por exemplo, interessantes, ó, também que a gente vai ver, né, que algumas estruturas que a gente vai criar, por exemplo, essa estrutura pessoa aqui que tem o nome, idade e gênero, teoricamente, pelos conhecimentos do compilador, a gente espera que tenha 25 bytes, mas vira 28 às vezes, ele faz uns paddings para melhorar o desempenho e execução do sistema operacional e no processador. Então, quando a gente dá um size off, a gente vai ver lá 28 bytes o tamanho dessa estrutura. Mas é só título de curiosidade. Então vamos lá, exemplo 6C e 6C. Tá? O que a gente faz no exemplo 6C? A gente vai criar uma estrutura pessoa, a gente vai escrever essa estrutura usando fwrite, então vai escrever de maneira binária isso no arquivo e depois a gente vai ler para ver se a gente consegue puxar os mesmos dados usando fread. Então a gente vai criar a estrutura, inicializar ela com dados, salvar ela num arquivo, abrir o arquivo para leitura depois e ler de novo para ver se a gente consegue recarregar esses dados, tá? Então, é o exemplo 6C aqui, escrita e leitura de struct em arquivo. Então, olha só, estrutura que a gente criou aqui, ó, estrutura para definir uma pessoa, tá? Typedf struct pessoa, que tem um nome com 20 caracteres, uma idade, que a princípio são 4 bytes, e um gênero que seria mais um byte, que é o caractere. A gente espera 25, mas sabe que pode rolar uns paddings aí. Mas isso aí é só a título de curiosidade.
Na função main, então, pessoal, criei um ponteiro para o meu arquivo. Se a gente criar um ponteiro para o arquivo, abrir um arquivo, manipular ele, fechar e depois abrir outro arquivo, a gente pode usar o mesmo ponteiro, tá? Não precisa ficar criando um ponteiro para cada procedimento, desde que a gente garanta que a gente está fazendo uma coisa só com esse arquivo. Criei duas estruturas do tipo pessoa aqui, pessoal. P e P2, que P2 é a estrutura que a gente vai usar só para ler de novo a estrutura de pessoa, tá? Então, olha só. Primeira parte desse programa, a gente cria uma pessoa, inicializa a variável pessoa. O que eu fiz aqui, ó? Dei um printf só para mostrar o tamanho, size of, que uma pessoa vai ter na memória do PC, tá? Crio e inicializo uma pessoa. Então, eu criei aquela pessoa P aqui. Aqui, o que eu fiz? Ó? Eu criei o nome, eu dei uma cópia de string aqui e guardei em p.nome José da Silva. Ou seja, eu copiei para p.nome, que é a variável que guarda o nome aqui, José da Silva, usando a função string copy, que é uma função de string, por isso que eu incluí aqui string.h. Inicializei a idade dela, que é um inteiro, p.idade igual a 23 anos então, e p.gênero, que seria o gênero da pessoa, masculino. Deixei um caractere aqui, M, pode ser F ou outros. Então, eu inicializei a pessoa P. Agora eu quero escrever essa pessoa no arquivo. Então, olha só, eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um fopen, o arquivo que se chama pessoa.txt, para escrita, tá? Testo se esse arquivo abriu com sucesso. E dou um fwrite, ó. E o que eu faço aqui, ó? Passo o endereço da pessoa, da estrutura que eu quero, dos dados que eu quero gravar, né? Dou um size of para dizer para a função fwrite, ó, o tamanho dessa estrutura é 28 bytes na memória, ou 25, né? Tem esse tamanho. Digo que eu vou escrever uma estrutura, para eles pegar então 1 vezes size of pessoa de bytes e jogar esses dados no arquivo que eu abri, pessoa.txt, tá? Dei um print aqui só para mostrar qual foi a pessoa que foi escrita no arquivo, né? O nome, a idade e o gênero. E fecho o arquivo. Então, até esse ponto, pessoal, o arquivo pessoa.txt ele já deve ter guardado dentro dele os dados, então, do José da Silva. Então, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou forçar o programa a ele terminar aqui, só para a gente ver se vai escrever esse arquivo. Executei aqui, tamanho de uma struct pessoa 28 bytes, tá? E a gente escreveu no arquivo, então, José da Silva 23M, beleza? Qual é o tamanho que esse arquivo vai ter que ter? 28 bytes. Então, vamos ver aqui, ó. Ele criou na pasta onde está o executável, o arquivo txt, vocês estão vendo ali, ó, nos detalhes, ó, tipo arquivo txt, tamanho 28 bytes. Se eu abrir ele num editor de texto, olha aqui o que aparece. José da Silva, no ETB. ETB é um caractere da tabela ASCII, que provavelmente é 23, tá? Porque o número, a idade do cara era 23, ele transforma de inteiro para binário. E um caractere M aqui, ó. Vocês estão vendo que ele incluiu um monte de nulls aqui, então quer dizer que a nossa estrutura lá, que a gente esperava que tivesse tamanho, tem outro. Os números inteiros, se eu não me engano, no compilador 64 aqui, eles têm 8 bytes. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não. Desculpa, gente. Os nossos caracteres aqui. Lembra que eu falei que quando uma string termina é /0, né? Então, o null aqui é o /0. E aí, a gente vai ter 20 aqui que compõem. Esses aqui são os 20 caracteres do nosso nome, tá? Esses 4 bytes aqui são o nosso número inteiro, tá? 32 bits. E o nosso caractere M. E esses 3 aqui, zeros que ele colocou no arquivo, são o padding que eu falei, que é para preencher e usar melhor o processador, tá? E então, por isso que ficou com 28 bytes, tá? Os 20 primeiros são o nome, os 4 próximos são o número inteiro, que é a idade, e aqui é o gênero, né? O caractere mais 3 para preencher e fechar 28 bytes. Certo? Então tá, já salvamos no arquivo pessoa os dados da pessoa. E agora
vamos para a parte 3 do programa, que é fazer a leitura desse arquivo. Então, olha só o que eu fiz. Abri o arquivo de novo para leitura e guardei em PA o endereço. Testo se conseguiu abrir o arquivo com sucesso. E dou um fread aqui, ó, para fazer a leitura do arquivo. Mando salvar na estrutura pessoa 2, que eu criei lá em cima, para salvar os dados. Né? Passo o endereço dela, o ponteiro para ela. Digo que eu quero ler uma pessoa do tamanho size of pessoa. Então, quero ler 28 bytes. 1 vezes 28 bytes do arquivo PA. Então, aqui eu vou fazer o fread. Terminei de ler, fecho o arquivo. Aqui eu poderia até testar, né? Por exemplo, o que retornou o fread. Por exemplo, if fread igual a algum número, né? Para testar se teve sucesso na leitura. Então, tem que olhar na internet lá a especificação do fread para dizer o que ele retorna. Se é um inteiro, se é o número de bytes que ele conseguiu ler, enfim, tudo isso. Mas, aqui eu estou desprezando isso, estou assumindo que vai dar tudo certo. Fecho o arquivo e dou um printf aqui, ó, para exibir na tela o nome, a idade e o gênero dessa pessoa 2 que eu li do arquivo. Se der tudo certo, tem que ler lá José da Silva, 23M. Tá? Então, vamos compilar e executar. Então, aqui é a parte de escrita e a lida. Ó. Então, ele conseguiu ler aqui José da Silva, 23 e M. Então, a gente conseguiu recuperar do arquivo essa estrutura que a gente tinha salvo nele. Beleza? Então, tá aí um exemplo então, de escrita de uma estrutura usando fwrite e leitura dessa estrutura. Tá? Vocês viram ali que eu me confundi um pouco com o tamanho das variáveis, né? Por exemplo, int. Eu tive uma certa incerteza nas outras aulas quanto ao tamanho desse inteiro. Se era 4 bytes, se era 8 bytes. Mas a princípio é 4. E eu lembro lá que na aula 2, se eu não me engano, ou na aula 3, eu fiz vários size-offs de exemplo, né? Para mostrar qual é o tamanho de um caractere, qual é o tamanho de um int, de um float, de um double, né? Então é só para vocês saberem, né, que quantos bytes vai ter e que o sistema operacional às vezes, ou o próprio compilador, o compilador no caso, não o sistema operacional, ele vai inserir uns bytes extras ali para facilitar o processamento e o deslocamento dos dados nas instruções de assembly, né, que depois o processador vai executar quando estiver executando esse programa, tá? Dando seguimento aqui, então, só para finalizar aqui, para vocês conhecerem, como a gente acessa a data e hora do sistema. Tem uma biblioteca da biblioteca C, da ANSI C, que se chama time.h, que vai ter várias funções aí de temporização e de acesso ao calendário, ao relógio interno do PC, né? Que todo computador, dentro da placa-mãe dele, tem um RTC, que é um Real Time Clock. É um reloginho, é um circuitinho integrado que tem uma bateria e ele fica controlando, né, a hora, data e hora do sistema. Então, toda vez que a gente liga o computador, ele não perde, né, a data e hora. Ele sempre mantém porque lá dentro tem um reloginho que fica funcionando, incrementando segundos. Então, essa função, essa biblioteca Time, tem funções para a gente conseguir acessar lá esses dados que estão nesse reloginho interno. Como é que funciona então? Existe uma estrutura chamada time_t que serve para guardar um número que é o tempo atual do PC. É um número inteiro que guarda lá dentro dele os segundos ou milissegundos, se eu não me engano, desde que da hora. Tá? Desde 1900, então se padronizou lá que de 1900 para cima tu começa a contar o tempo. Né? Então esse contador sempre vai ter um número relativo a 1900, 1º de janeiro de 1900. E uma estrutura do tipo aqui, ó, TM, um ponteiro para essa estrutura de tempo, onde a gente vai guardar os dados de data e hora já estruturados e formatados. Então toda vez que a gente quer puxar do sistema operacional a hora atual, a gente tem que chamar a função time null aqui. E essa função vai retornar esse tempo atual, né, em milissegundos ou segundos, agora estou na dúvida, para essa variável current time.
E aí a gente tem uma outra função dentro da biblioteca que é local time, que a gente vai passar uma referência para o tempo atual, e essa função local time vai retornar dentro do ponteiro aqui, para a estrutura de tempo, uma conversão para data e hora. Então vai pegar esse número absoluto desde 1º de janeiro de 1900 e converter ele por uma data atual. E aí, a partir disso, pessoal, a partir dessa estrutura TM, que a gente chama aqui a variável lock time, a gente consegue acessar a hora, minuto, dia, ano e vários outros dados, tá? Que depois eu vou mostrar no próximo slide. Então a gente consegue dar um printf aqui, ó, e exibir a hora, por exemplo. Hora, porcentagem D, né, o número inteiro, e a gente vai chamar um dos membros da estrutura lock time aqui, que é tm underline hour, tm underline minute, tm underline mday, né, dia do mês, tá? Tem dia do ano também. Então a gente consegue acessar inteiros agora dentro dessa estrutura que tem os dados. Quais são os membros da estrutura TM? TM underline sec, são segundos, que vai de 0 a 59 segundos. Min, que é de 0 a 59 minutos. Horas, de 0 a 23, tá? Dia do mês, de 1 a 31, aí depende do dia, né? Se o mês é fevereiro, vai ter 28, 29, dependendo do ano. Mês, de 0 a 11, e ó, fiquem atentos aqui, pessoal. Janeiro é 0 e dezembro é 11. Então a gente sempre vai ter que somar 1 no mês para traduzir ele para a nossa notação, né? Que janeiro é 1. TM year é o ano, mas a gente tem que menos 1900. Então, por exemplo, o ano 2000, se a gente for pegar aqui, vai ser 100, tá? O ano 2020 vai ser 120. Então, é sempre 1900. A gente sempre vai ter que pegar e somar 1900 aqui para traduzir para o nosso ano. É sempre um ano subtraído aqui. O dia da semana, 0 a 6, então, né? De domingo até sábado, se eu não me engano. E o dia do ano, então, de 0 a 365 ou 366, dependendo do ano bissexto. Então, tem todos esses dados disponíveis. Se a gente quiser mostrar a data, a gente vai puxar aqui, ó, o dia do mês, o mês do ano e o ano, né? E aí fazer, se eu quiser mostrar a hora atual do sistema, né, data, minuto e hora, tem que pegar hour e minute e mandar imprimir na tela. Então aqui, ó, exemplinho, data e hora. Esse exemplo tá lá e eu vou dar uma incrementada nele. Então aqui, ó, função main, né, incluir o time.h. Declaro current time para guardar o tempo atual do PC. A estrutura lock time, onde vai ser guardado esses dados estruturados, tá? Current time, chama a função para pegar a hora atual do sistema e chama a função local time para traduzir esse tempo atual do sistema numa estrutura de horas. E manda imprimir na tela, então, a hora, minuto, dia, mês. E podem ver que na hora de printar aqui, eu somei 1, ó, para ele acrescentar, né? Porque janeiro é 0. E o ano também, ó, somei 1900 para dar 2020. Porque aqui vai sair só 120, se eu não somar esses 1900. Então ele puxou, ó. Agora são 11 horas e 54 minutos do dia 13 de janeiro de 2021, tá? E um exemplinho aqui, ó, só para juntar toda essa parte de leitura de arquivos junto com isso aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Fazer um programa que registra em um arquivo chamado log.txt o ano, mês, dia, hora e minuto em que o programa foi executado. Então a ideia é assim, toda vez que a gente chamar aqui o compilador para executar, ele vai ter que incluir uma linha nova no arquivo e colocar lá dentro qual foi a última execução desse programa. Aí a gente vai ter que juntar os nossos conceitos. Que tipo de arquivo eu vou ter que abrir? Um arquivo para leitura? Não, porque a gente quer escrever dentro do arquivo. Um arquivo para escrita? Pode ser, com W, né? Mas o que vai acontecer? Se eu usar W, pessoal, toda vez que eu abrir o arquivo, ele vai apagar tudo que tem lá dentro e reescrever de novo. Então W seria uma reescrita de arquivo e ia implicar que toda vez que eu executasse, só ia aparecer a última vez que foi executado. Então a gente tem que usar o append. O append vai abrir o arquivo, vai escrever lá dentro, e aí depois, quando a gente abrir o arquivo para escrever de novo, ele vai incluir uma nova linha lá
e colocar dentro, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu quiser fazer agora esse arquivo, tá? Primeiro, crio uma referência para o arquivo. Deixa eu incluir aqui... Ah, não, já tenho stdio, beleza, vai funcionar. File, pointer, PA para o arquivo, ou arquivo, que tanto faz, o nome que vocês vão criar. Vou dar um fopen, então. O nome do arquivo que eu quero criar, que no caso aqui é log.txt. E o tipo de acesso, que eu vou dar um append aqui, para adicionar sempre dados ao final do arquivo. Vou testar se abrir o arquivo. If arquivo igual a null, quer dizer que ele não conseguiu abrir o arquivo, a função fopen. Eu vou dar um erro pro cara, dar um printf aqui, não abriu o arquivo. E vou encerrar o programa. Se abrir o arquivo, a gente segue aqui o programa abaixo, tá? O que eu quero fazer? Eu quero guardar em arquivo, então, a data e hora em que esse programa foi executado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um fprintf aqui. Primeiro parâmetro de fprintf, ó, é o arquivo. Então, eu vou passar arquivo, que é o nosso ponteiro para o arquivo. O que eu quero guardar lá dentro, pessoal? Eu quero guardar o dia. Então, olha só, eu vou puxar daqui o locktime mday. Dia. Opa, perdão. Eu vou ter que colocar aqui 2D. Colocar o dia aqui. Quero botar uma barra, tá? Para dividir. Então, vou colocar a barrinha aqui. Sempre cuidado com as barras, né? Para não confundir o coisa aqui com aqueles caracteres especiais, /n e tal. Colocar aqui 2 caracteres, mais um número que é o mês, que é esse locktime do mês mais 1. Então, já coloquei o dia, o mês. Agora eu vou colocar o ano. Então, eu vou mandar imprimir o ano com 4 caracteres. Vou botar 04D. Vou botar 0 aqui na frente também para ele imprimir sempre 2 dígitos, né? A data, o dia, o mês, o ano. Eu vou dar um espaço aqui e vou colocar agora a hora em minuto, ó. Opa, esqueci de botar aqui, ó. Tô passando na função printf, todos os dados que eu quero escrever lá, né? Então, agora ainda falta colocar a hora aqui. Então, eu vou colocar a porcentagem 02D para a hora, 2 pontos, porcentagem 02D para os minutos. E aí, vou colocar aqui no printf, no fprintf, então, esses 2 dados que faltam. Só fazer assim para ficar mais curto. Então, fiz uma baita linha aqui para imprimir dentro do arquivo, então, a data e hora, tá? Vamos compilar, ver se vai funcionar. Ah, ele não deixou dar um exit, porque eu acho que faltou botar stdlib aqui. Deu. Viu? Faltou ali uma biblioteca. Às vezes deve ser mais push, às vezes não. Mas tem muito a ver com a versão do C que ele usa, né? C11 e C99. São os padrões de C. Bom, faltou alguma coisa aqui, né? Fechar o arquivo. Compilamos. Agora o que tem que acontecer, pessoal? Quando eu executar naquela pasta lá, vai ter que gerar esse arquivo log.txt. Então vamos ver lá se gerou. Gerou o arquivo log.txt. E olha o que tem dentro dele aqui, ó. 13/1/2021, 12 horas. Tá? Faltou um /n aqui, importante, para dar uma linha nova. Deixa eu apagar esse arquivo agora para a gente recomeçar. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou executar esse programa várias vezes, tá? E vocês vão ver que lá no arquivo ele vai ir incluindo, né? Agora é meio-dia, agora é meio-dia e 1. Vou executar 5 vezes e lá no arquivo log tem que aparecer 5 vezes, né, as datas. E tá ali, ó. 12 e 0, 12 e 1, 12 e 1, 12 e 1, 12 e 1.
Então a gente conseguiu fazer a escrita, né, de todas as vezes que a gente executou o arquivo, a data e hora em que aconteceu, tá? Um exemplinho então de uso de data e hora aí e de acesso ao arquivo para fazer um log, tá? Vou deixar esses exemplos lá na pasta e a partir deles então vocês vão poder fazer a lista de exercícios 2, já que tem alguns exercícios nesse sentido, beleza? Até mais, pessoal, e vamos se falando.